Gente, agora eu vou ter o prazer de conversar com a Eline Val, ela que é economista, educadora financeira, e veio hoje conversar com a gente sobre essa influência, de uma certa forma, influência financeira de nós pais para as decisões dos nossos filhos, né? A gente precisa, de uma certa forma, trabalhar algo, porque tudo fica dentro de casa. E muitas vezes são exemplos, né? Às vezes a gente diz assim, não, eu dei conselho para o meu filho não fazer isso, não fazer aquilo, mas e você? Qual é a sua prática? Porque teu filho está vendo, tua filha está vendo. Então, se você não cuidar desse lado, provavelmente teu filho pode seguir um outro rumo. Talvez ele não vá seguir seus exemplos, mas uma boa maioria segue, porque pai e mãe é exemplo, principalmente de qualidade de vida, né? Tudo bem, né, princesa? Sim. Seja bem-vinda mais uma vez pro programa, que bom. Eline, vamos falar que muitas vezes em casa você tem certos comportamentos financeiros e que o filho vê. Se ele tiver uma maturidade, né, precoce, pode ser que ele venha lhe ajudar. Se não, pode ser que ele venha seguir os seus passos. Se você não é uma pessoa bem organizada com as suas finanças, isso vai influenciar na vida dos filhos? Bom dia, Vanusa. Primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada a você. Eu fico muito grata por ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema que está na vida cotidiana. Verdade. Todo mundo lida com dinheiro e desde muito pequeno. E um fato que é relevante é que por lidar também com criança, é importante que isso faça parte da rotina familiar. Entender que a criança está observando tudo e ela tem forte possibilidade de replicar comportamentos. E os comportamentos financeiros também. Então, aquela família que, por exemplo, ainda tem esse tema de dinheiro como tabu, ele abre mão da oportunidade de ensinar. Ele abre mão da oportunidade de realmente, como você trouxe, compartilhar talvez algum erro para que não se reproduza. Esse é um ponto importante, já que a gente não precisa passar pelos mesmos perrengues, os mesmos problemas que os nossos pais. Mas a ausência do assunto, a ausência da conversa sobre dinheiro, deixa aquela oportunidade passar. Pronto, aí a gente vai chamar a atenção, falando de comportamento, que às vezes você tem um pai e uma mãe que gasta muito e que não faz investimentos, que não conquistaram muita coisa e que provavelmente ainda estejam naquele perrengue. Sim. E o filho está vendo aquela situação. Como, de uma certa forma, a gente pode ajudar esse filho? O primeiro passo seria a gente se ajudando primeiro? Com certeza. A educação financeira fala sobre isso, exatamente sobre como tomar decisões melhores, financeiramente falando, para que elas sejam, não só permitam mais autonomia financeira, mas segurança financeira também. Esse é um ponto que eu ressalto bastante, que é a possibilidade de reduzir o estresse, trazer mais estabilidade e isso oferecer para aquela família, inclusive, mais oportunidades de crescimento, de gestão patrimonial e familiar. E isso reverbera na família, é um aprendizado, porque é dia a dia. É você ver a atitude do seu pai e da sua mãe, seja positivamente, algo que eles vão construir, mas também negativamente. Aquele comportamento também é ensinado. Pronto, como é que a gente pode ajudar esses filhos, de uma certa forma, trazendo, assim, dicas e, ao mesmo tempo, observando? Por exemplo, eu vou dar exemplo. Quando eu ainda era bem jovem, aos meus 13 anos, eu comecei a trabalhar. Eu queria muito trabalhar e mamãe e papai não queriam que eu trabalhasse nessa época. Eles choraram no meu lugar, né? Eles choraram para eu não trabalhar naquela época, mas eu queria muito. E, de uma certa forma, papai disse, não, vamos deixar ela trabalhar. Só que é o seguinte, você vai trabalhar, mas se você se prejudicar nos estudos, eu te tiro do trabalho. Eu preciso que você entenda que é trabalho e estudo. E durante uma certa época, um certo momento da minha vida profissional, eu gastava com muita besteira, principalmente com comida, né? Eu gastava com muito croissant na chapa, eu gastava com muitos chocolatinhos, tudo que chegava de comer, de gostoso, eu achava que podia investir. E eu cheguei naquela época a gastar cesta básica, a gente não recebia, a gente recebia um vale-refeição. Eu gastava meu vale-refeição, eu gastava meu vale-transporte. Chegava no final do mês, a mamãe, cadê o dinheiro? Não, mãe, eu queria que a senhora me emprestasse. Aí um dia ela me chamou. Ela disse, olha, é o seguinte, você vai ter que... Tudo que você fez, que não deu para você sustentar o seu dinheirinho até agora, você vai ter que entender. Seu vale-transporte é para você ir e vir. Você não pode mexer nele.
seu vale-refeição é para você se alimentar nas horas que o vale-refeição dá para você se alimentar. E você vai ter que saber lidar com o seu dinheiro, para você chegar no final do mês tendo um retorno financeiro daquele dinheiro que você ganhou. Você vai ter que ter algo ali separadinho, senão te tira do trabalho. Esse é um ponto muito relevante. Vanusa, você traz pra gente um exemplo no qual você trocou a impulsividade. Muito criança, né? Ainda não tinha mentalidade de responsabilidade. Né? Exatamente. Por pensar isso em termos de tempo. Eu preciso ser responsável por aquele valor até que eu consiga receber novamente, até que eu consiga finalizar o mês e ter novamente a minha renda, minha mesada, minha remuneração ali do trabalho. Esse ponto também de o momento certo é um ponto importante. Idealmente, esse tema ele precisa ser conversado de maneira a ensinar a tomada de decisões melhores. Isso força um momento de reflexão, seja em família, seja em casal, do que eu vou passar para aquela criança, do que eu vou passar para aquele adolescente que está começando ali a ter o contato com o dinheiro, mas não só o contato superficial com o dinheiro, mas a tomada de decisões sobre o que fazer com aquele recurso. Seja pequenas metas, seja gestão da mesada, seja garantir o transporte indo e vindo para não onerar ainda mais ali os pais, não precisar ficar repondo porque ele gastou de forma inadequada ou apressada. Então, tudo isso faz parte da conversa do dia a dia. Para quê? Para que envolva um planejamento. O planejamento é a etapa essencial da educação financeira, que é o pensar sobre, eu tenho um valor finito, eu tenho um valor específico para aquele período de tempo. O que eu posso fazer para aquilo ter mais eficiência no meu dia a dia? Seja separar para investir, para que no futuro minha satisfação seja maior e melhor, seja o controle da ansiedade, da impulsividade, do próprio consumo, né? Afinal, a gente fica o tempo todo sendo bombardeado de tentações, são produtos, a própria convivência conta muito, tá? Não só familiar, mas aquela convivência que você fica olhando nas redes sociais influencia muito o comportamento. Então, como que a gente pode se beneficiar, inclusive, desse acesso amplo à informação? Por outro lado, é importante que isso também venha de um lado formal, porque exige técnicas. À medida que a gente vai amadurecendo, isso vai se tornando mais complexo. Então, isso pode esbarrar em problemas mais sérios, que é uma população altamente endividada, que é o caso do Brasil. Muito bom. E aí a gente chama a atenção de que esses jovens, se tem exemplos dentro de casa de que não sabem usar as finanças, ou se, por exemplo, aquela pessoa não quer seguir aquele mesmo exemplo do pai e da mãe, de que guardar, valorizar, saber separar, porque existem pais que gastam e são exemplos totalmente negativos para os filhos. Hoje se tem a oportunidade de procurar uma profissional como você e poder dizer, olha, apesar de papai e mamãe não terem essa responsabilidade que eles tinham, ou talvez porque eles tenham muitas coisas para resolver, eu queria ver a melhor forma de ter uma influência até para ajudá-los, quem sabe. Exatamente. E esse é um ponto que me orgulha bastante, porque tem um movimento forte no estado do Piauí, inclusive com resultados brilhantes na Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, na qual o Piauí foi premiado e o mais premiado do país. Então, isso é um retorno justamente dessa preocupação, desse estímulo, e isso tende a reverberar para a sociedade, significa uma sociedade mais consciente financeiramente. Hoje o Estado já está ali entre os menos, em termos de percentual relativo da população adulta, entre os menos inadimplentes, né? Então, isso coloca a gente numa posição que a gente precisa cuidar mais, cuidar melhor, mas sim é um alento, saber que isso está chegando sim à população e está, digamos, tendo efeito consequente positivo no comportamento da população. Muito bom. Qual seria a dica para a gente encerrar esse bate-papo para quem está em casa, mães e pais influenciando os filhos? Converse sobre dinheiro, converse de forma natural sobre dinheiro, envolvendo, claro, de acordo com a idade, de acordo com a possibilidade e de acordo também com aquela sensibilidade do assunto, para que ele também sinta parte da tomada de decisão de uma forma clara, de uma forma que ele consiga também replicar, para que você entenda que aquilo sim vai influenciar o comportamento futuro dele em relação ao dinheiro. Quero agradecer pela sua presença. Isso aqui é um assunto que eu acho que não para por aqui. Depois eu quero te fazer um convite para você falar comigo através das redes sociais, onde a gente possa bater um papo e poder levar mais informações para quem está acompanhando, com certeza, hoje o Bom Dia. Eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Pode ser pelo Instagram, elineval.finanças, e ali você me encontra, você vê conteúdos desse, mas também sobre investimentos, temas de economia, e enfim, pode entrar em contato ali. Obrigada, Eline. Tudo de bom pra você, tá? Foi um prazer te receber.